Bom, então, já que eu advogo para startups, né? Vamos entender hoje o que são essas famosas startups e quais são os requisitos para poder se considerar uma startup. Oi, gente, bem-vindos ao meu canal Fê Machado. Hoje a gente vai falar então sobre essas famosas. Será que elas são empresas? Para começar, até pouquíssimo tempo atrás a gente não tinha nenhuma definição no Brasil jurídica do que pode ser considerado uma startup. Então a gente vê aí muitos modelos de negócios, né, que estão nesse estágio inicial e que se autodenominam como startups. Mas a coisa não funciona muito bem por aí, tá? Mesmo antes desse projeto de lei 146 de 2019, o Marco Legal das Startups, né? A gente tinha sim alguns conceitos do que poderia ser usado para ser considerado uma startup. Então, a primeira coisa é que startup não é um tipo de empresa, tá? Então, startup é um modelo de negócios a ser desenvolvido por alguma empresa ou não. Existem startups, para você ter ideia, que nem CNPJ tem. A diferença prática disso é que quando você vai na junta comercial, por exemplo, você não vai registrar a empresa como startup. Você registra em um enquadramento jurídico ali, né, empresarial societário, já existente, como, por exemplo, uma sociedade empresária limitada. E aí, por conta das características, ela pode agora, né, depois do projeto de lei, que inclusive foi aprovado pelo Congresso recentemente, se declarar, né, se autodeclarar como startup. Elas são diferentes das empresas tradicionais, não só pelo processo ali de criação, validação e crescimento, né, que é bem mais rápido, é bem diferenciado, mas por três palavras principalmente: escalabilidade, replicabilidade e inovação. Para explicar, eu vou dar um exemplo bem simples de entender. Vocês devem se lembrar, quer dizer, depende aí da idade de quem está assistindo agora, mas vocês devem se lembrar da locadora de filmes Blockbuster. Eles tinham vários filmes ali em fitas, cassetes, em DVDs, e você pagava por dia de aluguel daquela fita, daquele DVD que você alugava. Então, se tivesse o DVD disponível, eu escolhia quantos dias eu alugava e pagava, né, a diária. Inclusive, eu me lembro que alugar no final de semana era a melhor coisa que tinha, porque você pegava na sexta, só devolvia na segunda, e eles não cobravam o aluguel, acho que era do domingo, uma coisa assim. O negócio é que os filmes mais disputados, por exemplo, aqueles filmes mais famosos, né? Eles estavam sempre alugados e era quase uma missão conseguir um daqueles livres. E pensar nisso hoje é até estranho, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na Netflix, que quando coloca um filme ou uma série, qualquer assinante pode assistir ao mesmo tempo, quantas vezes quiser ali, sem ter que ficar pagando por aquele filme específico. Eles conseguem fazer isso porque eles digitalizaram, né, utilizaram a tecnologia para conseguir uma maneira de replicar e escalar aquele produto, que no caso são os filmes e as séries. E aí, por isso eles conseguem atender nesse cenário com um filme, que é o produto, várias pessoas. Então, o filme ele consegue ser replicável e atingir várias pessoas ao mesmo tempo e assim escalar num número de clientes ali assistindo, sem necessariamente aumentar ali o custo, né, pelo aumento da demanda. Você consegue ver que nesse cenário, o filme, né, que é o produto, ele se torna replicável ao conseguir ser reproduzido em vários locais ao mesmo tempo e escalável ao conseguir atingir um número indeterminado de pessoas sem aumentar o seu custo de maneira proporcional ao aumento da demanda. Então, ser repetível significa basicamente ser capaz de entregar o mesmo produto a uma escala potencialmente ilimitada, né, ou sem muitas ali adaptações. E ser escalável, que é a chave de uma startup, é conseguir, na verdade, ter esse crescimento rápido aí, de maneira que o custo não aumente proporcionalmente ao aumento da demanda. No caso da Blockbuster, por exemplo, se eles quisessem atingir mais pessoas e monetizar mais com os aluguéis, eles precisariam aumentar proporcionalmente o custo comprando mais filmes, né, para cada aluguel. Então, para cada um filme, eles conseguiriam gerar aí uma monetização maior para aquele aluguel daquela fita específica. O Netflix não. O Netflix eu posso reproduzir várias vezes e o custo não vai aumentar conforme a demanda. Quando eu falo isso aqui, eu gosto sempre de abrir uma observação.
É claro que existe um aumento de custo por conta da tecnologia ter que ser aprimorada, né, o sistema, mas está longe de ser de maneira proporcional. Entende essa diferença? Tem um autor que chama Eric Rice, no livro Lean Startup, né, ou Startup Enxuta, que eu coloquei aqui, inclusive, o link do livro dele, eu indico para todo mundo, coloquei nas descrições, e ele faz o seguinte: ele fala que uma startup é uma instituição humana desenhada para criar um novo produto ou serviço em condições de extrema incerteza. Nessa condição, a gente tem que olhar, por exemplo, o cenário de extrema incerteza, que significa que aquela ideia ali pode não dar certo, né? Ou pode nem ser sustentável, por exemplo. E a gente sabe que por isso é um cenário de risco, de alto risco para investimentos, mas que quando dá certo pode ser muito lucrativo. Já quando a gente fala em inovação, muitos associam inovação a um conceito relacionado exclusivamente à tecnologia. Então a gente não tem dúvidas de que o iPhone, por exemplo, quando foi lançado lá em 2007, ou os carros elétricos da Tesla, eles representam uma grande inovação no setor automotivo. E que é na realidade, né? Mas inovação é uma coisa muito mais ampla, tá? Mas sempre tem algo em comum, ou seja, essas mudanças na forma de novos processos ou novas integrações que têm um resultado final bem mais efetivo para aquele produto ou para aquele serviço. No aspecto puramente jurídico, que a gente encontra de definição de startup hoje, vem do Marco Legal das Startups, que foi inclusive aprovado recentemente pelo Congresso, e lá diz que são enquadradas como startups as organizações empresariais ou societárias, nascentes ou em operação recente, cuja atuação caracteriza-se pela inovação aplicada ao modelo de negócios, de produtos ou serviços ofertados. E além disso, são elegíveis, né, para esse enquadramento na modalidade especial aí, que é a de startup, o empresário individual, a empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, as sociedades empresárias, as sociedades cooperativas e as sociedades simples, com receita de até 16 milhões de reais no ano calendário anterior, ou R$ 1.333.334, multiplicado pelo número de meses que aquela empresa estava em atividade no ano anterior. Então, multiplicado, por exemplo, por 6 meses, se a empresa atuou durante 6 meses, tá? Outro requisito é ter até 10 anos de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, né, no CNPJ. Inclusive, esse ponto gerou algumas alterações aí no debate do projeto de lei, porque teve uma época aí que a previsão ficou de 7 anos, até 7 anos. Além disso, elas têm que cumprir outros 2 requisitos. Declarar no contrato social, no ato constitutivo, né, que elas são empresas que estão no regime especial de Nova Simples, ou então que elas são essas empresas aí inovadoras que estão trabalhando em um produto ou um serviço diferenciado. Por hoje é isso, comenta aqui embaixo se você entendeu o que é startup e quais são os outros assuntos relacionados a esse modelo de negócios inovador que você tem dúvida. Eu vou fazer vídeo aqui ainda explicando sobre MVP, explicando sobre algumas questões de registro de marca, mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.